Seja o Senhor, pode tomar o seu assento. Meu Deus, que graça é essa em nossas vidas, que poder de Deus é esse em nossas vidas, e nesse mesmo, Deus abençoe o ministério, nesse mesmo sentimento, nessa mesma alegria, vamos abrir as nossas Bíblias. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, a palavra que Deus tem dado ao nosso coração. Evangelho de Mateus, capítulo 15, eu estarei lendo do versículo 21 até o versículo de número 28. Quero dividir com vocês uma palavra que tem como objetivo principal fortalecer, fomentar a nossa fé. A fé que é sim o fundamento mais importante na nossa vida, a fé que, segundo o escritor, é o que sustenta as nossas vidas, porque ele diz que o justo viverá pela fé, a fé que é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que nós esperamos. A fé que é a porta de entrada para a vida eterna. A fé que tem como propósito Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. A palavra do Senhor diz assim, está projetada, vou ler na projeção junto com todos vocês. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, se puder diminuir o meu retorno, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio e adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feita conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Aleluia. Digam graças a Deus. Diga: em Jesus há tudo que eu preciso. Feche seus olhos, vamos orar. Nós estamos numa dimensão tão maravilhosa, mas nós temos que entender que a única possibilidade de nós termos revelação é que o Espírito Santo fale em nossos corações. Pai, entramos em Tua presença, Pai. Continuamos nessa presença tão gloriosa, que traz o nosso coração irradiando diante de Ti, Pai. E agora queremos ouvir a Tua voz. Aqui está, Pai, a Tua palavra. Aqui está, Pai, nossos corações. Apresentamos, Senhor, nossos corações em Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo, que é o que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, venha falar em nossas vidas, aumentando a nossa fé e falando aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, Pai. Usa a minha vida apesar de mim, apesar dos meus limites e fraquezas. Usa-me por misericórdia ao Teu povo, por amor aos Teus filhinhos, Pai. Essa é a minha oração, eu faço ela em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O tema que eu quero desenvolver com vocês, que Deus colocou no meu coração, é uma fé que toca o coração de Jesus.
Na leitura vocês viram que, de fato, é um texto bastante desafiador, a interpretação e a compreensão dele, porque nós vemos realmente que ele inicia com tudo ao contrário. Uma mulher que certamente tem um problema muito sério. Se nós olharmos para a vida dessa mulher, o problema dela é muito sério, especialmente quem é mãe e que queira se colocar um pouco no sentimento dessa mulher, talvez consiga imaginar. A sua filha estava possessa, endemoniada. A gente poderia colocar também: a sua filha estava nas mãos do inimigo. A sua filha estava passando por um momento extremamente difícil, e talvez por esse momento, essa mulher, ela procura a Jesus com uma esperança: eu vou ter o que eu preciso para minha filha será curada. E aí você vê logo no texto, eu quero fazer uma introdução para nós já captarmos o entendimento desse texto. Já logo de começo, Jesus dá uma resposta para ela: o silêncio. A primeira resposta para Jesus é o silêncio, do tipo, no olhar nosso, não estou nem aí para o que você está falando, eu não estou nem aí para o seu problema. O que ela encontra, de toda essa expectativa que ela tem do encontro com Jesus, ela encontra o silêncio. Você consegue imaginar a dificuldade de lidar com o silêncio? De entrar na presença de Deus e de repente, com uma expectativa de, nesse encontro, você ter realmente aquilo que você precisa, e você se depara com o silêncio de Jesus, ou com o silêncio de alguém, que talvez seja até mais fácil para nós termos o entendimento. Você vai na expectativa de que alguém vai te oferecer alguma coisa, uma solução para o seu problema, e você encontra o silêncio. Jesus não respondeu nada. Mas para piorar a situação, os seus discípulos falaram para Jesus: fala para essa mulher ficar quieta. Quer dizer, não há nada ruim que não possa piorar. A situação foi ficando cada vez pior. Jesus, assim, no olhar natural, olhando com os nossos olhos, ele, de certa forma, ele ofendeu essa mulher. Se for olhar nos nossos tempos de hoje, certamente a maioria de nós ficaria magoadinho com Jesus. Como assim? Jesus fazer isso? Mas sabe o que Deus coloca de entendimento para mim em toda essa situação? Eu estou ainda fazendo apenas uma introdução. É que aqueles que têm foco, que têm missão, muitas vezes se envolve tanto com a missão, que o olhar fica para a missão e nem sempre consegue enxergar as situações ao redor. Então eu entendo que Jesus, ele estava focado, e ele coloca aqui o sentimento: escuta, minha missão não tem a ver com você, minha missão tem a ver com os filhos de Israel, as ovelhas perdidas de Israel, e está tudo certo. Olha aqui para mim, sabe, do tipo, não sei se você já passou, acho que todos nós já passamos por isso. O filho chega para a mamãe, ou para o papai, ou para alguém, e com aquela expectativa de contar alguma coisa, de pedir alguma coisa, e o pai ou a mãe, vou colocar a mãe está lavando louça, vou colocar a coisa mais simples: eu estou lavando louça, porque a missão é lavar louça. Está tão focado que não consegue naquele momento entender que o filho está chamando a atenção dela. Nossa, pastor, você está querendo falar disso aí de Jesus? Não, eu estou querendo que nós tenhamos o entendimento que Jesus, ele tinha e cumpriu exatamente a missão que ele tinha aqui na terra. Ele veio para resgatar Israel. E quando nós olhamos e aprendemos na Bíblia, nós vemos que todo o projeto, tudo que Jesus Cristo fez até o último dia, teve a ver com o povo de Israel, com os judeus. E essa mulher, ela era gentílica, ela não era cananeia, ela não pertencia ao povo judeu. Logo, ela não estava nos planos da missão que ele tinha. Eu estou fazendo esse pano de fundo para todos nós termos o entendimento da fé dessa mulher, o que causou realmente um milagre na vida dela, e o que realmente
Que Deus possa gerar em nós uma fé que alcance o coração de Jesus e aprender com essa mulher essa fé. Algumas indicações que ela nos dá, que verdadeiramente mostram: poxa, eu preciso trilhar esse caminho de fé para que a minha fé alcance o coração de Jesus. E aí Jesus ainda piora a situação, no olhar natural. Escuta, o pão é para a turma daqui, ó. Esse pão não pode ser dado para os cachorrinhos. Tipo assim, ele está chamando ela de cachorrinha. E o que eu queria que todos nós entendêssemos, primeiro, nos tempos bíblicos, quando falava de cachorrinho, tinha assim o fundo, realmente um pouquinho de delicadeza, de algo amoroso. Mas vamos ser bem sinceros, quem gosta de ser chamado de cachorrinho? Por mais que nós tenhamos amor aos pets, eu amo pet, mas não me chama de cachorrinho. E aí eu queria, para nós caminharmos para o desenvolvimento dessa palavra, aí agora pronto, acabou. Agora a mulher ficou magoada e foi embora, saiu da presença de Cristo, né? Só que não, ela tinha um problema, ela queria resolver o problema. Ela não estava preocupada com o que iria acontecer, ela estava com o foco na solução do seu problema. Agora cá para nós, sejamos bem sinceros, será que algum de nós permaneciam na presença de Jesus ainda? Será que depois de receber o silêncio, será que depois de ver os seus discípulos falando: manda essa mulher embora que ela está fazendo um barulho, está fazendo uma ruaça, está bagunçando aqui, será que algum de nós ainda permaneceria e persistia na presença de Jesus? Essa mulher, ela persistiu, e de uma forma assim incompreensiva. É aí que ela adorou, aí que ela se rendeu. Então eu queria convidar vocês a nós fazermos uma reflexão. Eu quero dividir com vocês 3 pontos de uma fé que verdadeiramente alcança o coração de Jesus. Primeiro ponto que eu quero dividir com vocês é a compreensão de que verdadeiramente nós temos um problema. A aflição dessa mulher era verdadeira, como eu falei. De fato, não é fácil passar por aquilo que ela está passando. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Você consegue imaginar isso, essa situação e essa dor dessa mulher? Talvez, olha aqui para mim, no nosso olhar, nós temos talvez poucas experiências dessa questão do demônio. Sabe por quê? Porque nós exaltamos Jesus Cristo. Então na nossa comunidade nós não temos, dificilmente você vai ver uma manifestação, porque a nossa exaltação é a Jesus Cristo. O demônio fica para fora. Nós cremos num poder tão maravilhoso de Jesus Cristo, então nós não damos bola para ele, para o inimigo. Porém nós sabemos, ele existe e tem cativado muitas vidas. E olhe, a manifestação do inimigo não é só numa manifestação corpórea. A grande preocupação, e eu quero conversar com vocês sobre isso, é ele estar habitando na nossa casa. Porque o que ela falou, que a filha estava endemoniada, logo nós entendemos que a casa estava aberta para demônios. A casa estava aberta, havia uma morada, havia uma legalidade, porque o demônio, ele não nasce na nossa casa, ele habita em casa que está vazia, que está sem habitação. E isso é extremamente importante, essa reflexão na nossa vida. Será que a nossa casa, e agora eu estou falando casa, lar, família, totalidade, habitação, está tão cheia de Jesus, para que não haja legalidade para o adversário habitar? Sabe, meus irmãos, isso é uma reflexão que todos nós devemos fazer, porque
o inimigo, ele só não habita em uma casa que está cheia de Jesus Cristo. Se esta casa não tem Jesus, ela tem um dono, uma morada. E por mais que seja difícil falar sobre isso, é uma grande realidade que todos nós devemos refletir. Como está a nossa habitação, o nosso lar? Que tipo de portas nós abrimos? Abrimos verdadeiramente portas que só tem lugar para Jesus, ou nós deixamos qualquer porta aberta? Homens de Deus que estão aqui, vocês têm se levantado para trancar os portais da sua casa, para que o inimigo não venha a fazer arruaça? Mulheres de Deus que edificam lá, vocês têm realmente se colocado diante do Senhor, olhado o que é que suas crianças, sua família está assistindo? Será que nós estamos controlando o controle remoto? Estamos controlando a nossa internet, para que tudo que venha para nossa casa seja realmente habitação do Espírito Santo de Deus? A Bíblia fala, Efésios capítulo 4, versículo 27, não dê lugar ao diabo. E ainda mais, Efésios capítulo, isso que eu falei está em Efésios 4, 27, 4, 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é uma frase que resolve, é a sujeição a Deus. Se nós entregamos totalmente o nosso lar, sujeitos à vontade de Cristo, é Ele que habita. Se nós entregamos o nosso lar sujeito à nossa vontade, ou à vontade do Deus dará é o Deus desse século, e o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. Então, essa mulher, ela tem o problema com a sua filha, e é interessante que o problema era da filha, mas quando ela se prostra diante do Senhor, o problema é dela. Senhor, ajuda-me, Senhor, transforma-me. É importante nós entendermos, porque nós, como casa, como morada, como família, não existe problema de um. Se existe um problema com alguém na minha casa, o problema se torna meu. Se existe um problema com a minha esposa, nós somos um e esse problema é meu. Uma casa dividida, ela não vai subsistir. Uma casa dividida não subsiste. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Preste bem atenção nisso, e muitas vezes é isso que nós vivemos. A palavra de Deus fala em Mateus, e Jesus Cristo, um pouquinho antes, no capítulo 12, salvo engano, Jesus Cristo fala que se uma casa fica vazia e não preenche, se uma casa é eliminada, para a gente ficar com maior entendimento, se alguém vai e limpa uma casa, tira todos os demônios, e essa casa fica vazia, e se não houver manutenção nessa casa, esse demônio faz um convitinho para mais 7 e volta. Se ele encontra a casa vazia, o que ele faz? Ele habita com mais 7. Você consegue entender aquele ou aquela vida que vive mês, ano a ano, buscando uma igreja, um lugar, uma mulher que ora, alguém que ore pela minha casa, para minha casa ficar vazia, para que esse sentimento, essa possessão que está acontecendo, ore para que eu fique liberto. E aí você vai lá e ora, aí a pessoa fica livre, só que a casa fica vazia e não preenche de Jesus Cristo. O demônio sai, a pessoa se sente liberta, só que esse demônio procura por mais 7 e volta, acha a casa vazia. Agora não é mais 1, é 7 que vai habitar, e daqui a pouco então é legião habitando. Sabe o que liberta uma casa? Ela está cheia de Jesus. Sabe como nós enchemos a casa de Jesus todos os dias? Nós não enchemos a nossa vida de Jesus, vivendo uma vida com Ele, nenhum relacionamento uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano,
Quando eu estou mal, não, eu estou mal, eu preciso da igreja em busca de uma bênção. Não é assim que a nossa casa vai ficar completamente protegida. O que protege uma casa é Jesus Cristo habitar o tempo todo e fazer morada. Então nós temos que entender na nossa vida e entender que nós temos um papel fundamental: guardar os portais da nossa casa. Diga: eu tenho um papel de guardar os portais da minha casa. Eu poderia falar, mas não é sobre isso, mas tem tantas maneiras de nós guardarmos os portais da nossa casa, mas em sumo, nós guardamos a nossa casa com a presença de Cristo. E aí você sabe, o Espírito Santo te mostra o quanto você está tendo da presença dEle. E eu não estou falando de igreja, eu estou falando de intimidade. A igreja, a congregação, os cultos, é um momento especial de preenchimento. E hoje nós vivemos uma geração que até esse momento é difícil. Uma vez por semana já é um sacrifício. Mais de uma vez, meu Deus, você está achando que eu vou ser religioso. Mas uma casa vazia, ela é uma legalidade para a possessão de demônios, para que o inimigo faça festa. Então que nós possamos encher a nossa casa da presença de Deus, que nós possamos levantar as nossas mãos e declarar a bênção do Senhor, declarar que o Senhor dê ordem aos anjos que estejam nos protegendo, nos guardando, que nós possamos ter sabedoria de trazer para a nossa casa a presença de Deus, trazer para a nossa casa e fazer do nosso lar verdadeiramente um altar do Senhor. Mas enfim, foi exatamente essa situação de ter uma dor, um sofrimento, que fez com que essa mulher procurasse Jesus. A maioria das nossas vidas, um dia nós procuramos a Jesus por causa de algo que está acontecendo na nossa vida. Talvez você esteja aqui por isso, e eu quero dizer que está tudo certo, porque Deus conhece as suas aflições, as suas dores. Deus quer, e o desejo dele verdadeiramente é que nós sejamos curados, sarados, que nós tenhamos vida abundante. Então é nesse contexto que eu quero passar para o segundo ponto. Ela chega na presença de Cristo, mas o que sustentou a presença e o que foi o caminho para a fé, o segundo ponto que eu quero dividir para termos uma fé que toque o coração de Jesus Cristo, é perseverar diante do silêncio e da oposição. Como é que você vive? Qual a sua reação diante do silêncio? Diante de uma oposição, de alguém que vai contra você, em que você busca uma coisa e você tem realmente o contrário daquilo que você busca, como nós agimos? Gente, é muito importante para todos nós esse entendimento. Sabe por quê? Naturalmente nós viramos as costas. Naturalmente nós desistimos. Na hora que nós vemos silêncio e oposição, nós desistimos, paramos. Quantas pessoas você conhece que talvez virou as costas para você, porque você, por ter uma missão, em algum momento talvez não conseguiu olhar para essa pessoa? Ou talvez dentro da sua missão você teve que confrontar essa pessoa? Ou o inverso, para nós não sermos apenas vítima. De quantas pessoas você fugiu, de quantos lugares você fugiu, porque você teve um silêncio ou porque você foi confrontado? Todos nós passamos por isso. Mas essa mulher, e a firmeza, e justamente é esse ponto que foi determinante para que ela alcance aquilo que ela estava procurando. Diante do silêncio e da oposição, perseverar. Aquilo que eu busco é maior do que todas as coisas que estão do meu lado. O Deus que eu busco é muito maior do que qualquer um que está do nosso lado, gente. Gente, eu fiz questão de frisar que nós estamos falando de Jesus Cristo, porque se Jesus Cristo
olhando para a sua missão, ele silenciou e deu uma palavra dura para essa mulher. E nós, um líder, um pai, uma mãe, nós fazemos isso diariamente, muitas vezes sem perceber. Diariamente nós, por estar muitas vezes focado em algo, nós passamos por alguém e não enxergamos e não falamos, Diego, paz do Senhor. Mas porque você muitas vezes, gente, eu não estou querendo trazer justificativa, mas muitas vezes você está tão focado, eu estou indo no banco, eu estou com meu tempo limitado, e passou e você nem viu. Está vendo? Está vendo, Xande? Xande na igreja, abraça todo mundo, agora aqui na rua, olha, está vendo? Passou por mim e nem falou paz do Senhor. Mas não, ele estava focado na missão que ele tinha naquele momento. Ou a ação dele não tinha a ver com você, tinha a ver com o que ele tinha. A ação de Jesus naquele momento não tinha a ver com a mulher cananeia, tinha a ver com o cumprimento da sua missão. E entender isso pode fortalecer a nossa vida, na nossa jornada e na resistência da fé. Afinal, gente, fé é resistência. Fé não é emoção, é resistir, porque a fé é você acreditar no que você não está vendo. A fé é você realmente manter a esperança quando não há esperança. A fé é você declarar, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, ainda que eu perca o emprego agora, ainda que a minha esposa vá embora, ainda que meu marido vá embora, ainda que aconteça a maior tragédia na minha vida, todavia eu me alegrarei no meu Deus da minha salvação, eu sei que o meu Redentor vive. É essa fé que nos sustenta, e nós temos que crescer e nos fortalecer nessa fé, porque você percebe que se ela não tivesse determinada, Jesus Cristo silencia. E Jesus Cristo, eu queria que nós fizéssemos um entendimento. Jesus Cristo, ele representa a pessoa que iria dar, e que era a expectativa da benção dela. Jesus Cristo representa, de repente, uma pessoa que você acredita que é de Deus, e que você vai e fala, não, ela vai fazer algo por mim. Mas não só Jesus, existiam os seus discípulos também. Jesus Cristo não olhou para mim, e os discípulos ainda falaram que eu estou fazendo barulho. O pastor não olhou para mim, e a igreja muito menos. Meu líder não está nem aí comigo, eu entro e ninguém me vê. Mas Jesus Cristo, ele está atento àquilo que está dentro do nosso coração. Essa mulher cananeia não deixou, porque ela sabia o que ela tinha, ela sabia a dor que ela tinha, ela sabia o que ela precisava. Olha aqui para mim, talvez todos nós já passamos por algo parecido, de você chegar no hospital, ou passando mal, ou com alguém passando mal. Nós não chegamos magoados porque a secretária ou alguém lá fala, não, você precisa fazer a ficha, você precisa fazer a ficha, ela está fazendo o papel dela. Sabe por quê? Preste muita atenção no que eu quero falar para você. A sua dor é só você que conhece. As pessoas não adivinham a dor. Se a dor é real, há um grito por socorro, e esse grito não cessa por causa de uma secretária que fala, não, você tem que preencher a ficha, não, você está fazendo barulho neste lugar, esse lugar precisa silêncio, você não viu a placa, silêncio, não, está doendo, eu preciso de socorro. Era isso que essa mulher fez, tudo foi contra, mas não, está doendo, nada vai me paralisar, eu não vou perder a oportunidade dessa presença, porque eu preciso da minha bênção, eu preciso do meu socorro. Você já passou por isso no hospital? Depois até você fica até um pouco envergonhado, no sentido assim, puxa vida, quando passa a situação. Eu lembro que quando o Guilherme ele passou por uma situação de convulsão,
Acho que é o momento que eu mais lembro assim. Eu cheguei no hospital, mas gritando. Eu não vi quem estava ali no hospital. Eu nem queria saber. Não espera nada. Eu quero saber onde está o médico. Eu quero resolver o meu problema. Mas a nossa natureza, muitas vezes, quando nós tratamos da fé, nós achamos que tem que ser do nosso jeito, do jeito que a gente imagina. Porque, poxa, Jesus não pode fazer assim. Você imagina aquele cego que Jesus Cristo cura com um cuspe? Ele não pode fazer assim? A grande questão, e agora eu quero assim, já que a gente tenha esse entendimento, para nós caminharmos para o terceiro ponto que eu quero desenvolver com você, essa perseverança dessa mulher, porque ela sabe que Jesus Cristo pode, e se Ele pode, eu não vou sair da presença dEle. Jesus Cristo pode, ainda que seja as migalhas do Senhor, é melhor do que qualquer banquete em qualquer lugar. A migalha do Senhor é o melhor. Ainda que eu esteja no deserto, se Jesus Cristo está comigo, o deserto é o melhor lugar da minha vida. Ainda que eu esteja no deserto, se Jesus Cristo está comigo, eu não quero o oásis, eu quero a presença de Jesus na minha vida. Um dia em sua casa vale mais do que 1000 noites em qualquer outro lugar. Só uma coisa peço ao Senhor, que eu possa estar na tua presença todos os dias da minha vida, porque é essa presença que traz a provisão, gente. É essa presença que traz a provisão em nossas vidas. Mas nós precisamos de algo para ter essa perseverança. E é o que eu quero conversar com você, o terceiro ponto. Precisamos, para manter uma fé que toca o coração de Jesus, precisamos de uma profunda humildade. Cristianismo não combina com orgulho. São duas coisas opostas. Cristianismo não combina com nenhum tipo de orgulho, porque o orgulho é a obra de Satanás. A humildade é a obra daquele que é Senhor, se despiu de toda a sua glória, fez-se homem, lavou os pés dos seus discípulos e venceu e tomou o seu lugar. E a palavra fala em Filipenses que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A vitória do leão foi ser o cordeiro. E muitas vezes nós queremos ser leão e não aceitamos ser cordeiro. A humildade é justamente esse entendimento, e foi essa humildade, esse entendimento dessa mulher que foi determinante. Pode ser que uma migalha caia da mesa, ou seja, Senhor, o que eu preciso é da tua presença. Eu não quero nada que seja de alguém, eu não estou querendo que o Senhor tire nada de ninguém. O que eu quero é que somente o Senhor tem, ainda que seja as migalhas que caem da mesa. Eu estou disposta a me render e a me prostrar, ainda que seja apenas para receber as migalhas que caem da mesa. A profunda humildade faz com que ela realmente tenha esse entendimento, mas vamos ser bem sinceros, não é fácil. Quando nós olhamos na Bíblia, talvez você lembre, eu quero te ajudar a lembrar, quando Naamã, o general, para fora, mas o Naamã, que na casa era o leproso, que precisava de uma cura. Um dia uma mulher
uma menina sem nome, escrava, falhou: se o meu servo conhecesse o meu Senhor, ele seria curado. E Naamã foi para ser curado por Eliseu, que é a representação do poder de Deus, o profeta. E ele vai, e quando ele chega, o profeta fala de longe: Naamã, o general, vencedor de todas as batalhas. Na hora que chega na presença, ou pensa que vai chegar na presença de Eliseu, Eliseu manda Geazi: escuta, fala para ele, não deixe, ele não vai nem chegar aqui, fala para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, no Jordão, mergulhar 7 vezes que ele será curado. Naamã fica desonrado: como assim? Não há rios melhores na nossa terra? É assim que muitas vezes nós imaginamos: não, se Deus vai curar, Ele vai curar dessa forma. Eu vou nesse lugar e isso tem a acontecer. Hoje nós vivemos o determinismo para Deus: se Deus não me curar com 3 dias, eu não vou mais ter fé. Se Deus não fizer isso com a minha casa, se Deus não abrir a porta, eu não vou mais fazer isso. Falta de conhecimento e de humildade, falta de saber que nós somos pó e Deus é santo. Quem sou eu, Senhor? Um filho de homem para que me visite? Fizeste-me por pouco menor do que anjos. Quem sou eu, Senhor? Esse entendimento nos faz ser humildes diante da grandeza do nosso Deus, de quem é verdadeiramente o nosso Deus. Quem sou eu? Sem Deus eu sou apenas pó, mas o sopro dele faz com que eu tenha vida, e é esse sopro que me faz andar, viver, e é esse sopro que nos dá vida, que gera vida em nós. A palavra de Deus fala que a humildade precede a honra. Nós não buscamos a honra sendo humilde, porque não há nenhuma possibilidade de você ser humilde para ser honrado. Não há nenhuma possibilidade, ninguém consegue, é falso. Não existe possibilidade, não. A partir de hoje, para eu ser honrado, eu vou ser humilde. A honra, ou a humildade é algo dentro de nós que só pode ser realmente, nós só podemos ter quando nós conhecemos a nossa identidade em Cristo Jesus, quando nós o recebemos. Porque quando nós recebemos a parte de Cristo e podemos, como Ele, ser homem e continuar sabendo que Ele era Deus, ser servo, lavar pés e continuar sabendo: isso não muda nada para mim, porque eu sei quem eu sou. Eu posso estar aqui, eu posso estar lavando a igreja, eu posso estar pintando a igreja, eu posso estar na minha casa, em qualquer lugar eu continuo sendo a mesma pessoa, não muda nada, porque o conhecimento de Cristo só faz me entender que Ele me chamou para ser servo. E não existe ser servo sem humildade. E é nessa humildade que Ele transforma a nossa vida. E é nessa humildade que Ele nos ensinou no sermão da bem-aventurança: bem-aventurados humildes de coração, porque esses herdarão o reino dos céus. E foi Jesus, continuando, que viu naquela mulher a humildade capaz de perseverar, de aguentar palavras duras, mas permanecer na presença de Deus. Sabe o que eu entendo, gente? De verdade, talvez você já passou por isso. Tem hora que a palavra de Deus é dura, tem hora que ela machuca. E vamos ser bem sérios, quantas pessoas, porque machuca, eu não quero mais ouvir essa palavra, saem da presença dele. E não tem jeito, não existe nenhuma possibilidade de você pregar a Bíblia de fato sem falar sobre pecado.
Não tem jeito de você trazer uma palavra revelada de Deus se ela não trouxer confronto com nós, com o nosso pecado. Então logo que qualquer coisa que nós falarmos da palavra de Deus, alguém vai se enquadrar nela e vai ser confrontado. Você não está de acordo? Você precisa mudar nisso, você precisa ser transformado nisso. A palavra de Deus a todo tempo vai falar isso conosco, e é justamente essa persistência e humildade de reconhecer, ouvir, doer, chorar, às vezes até resmungar para Deus. Quando eu falo resmungar, me entenda: Senhor, só comigo que o Senhor trata? Todo mundo faz de qualquer jeito e é próspero, e eu tenho que tomar essa pancada. É porque Deus tem um amor especial com você e trata você de forma especial. É porque o seu ouvido está atento à voz do Senhor. Ele está falando com todos, mas nem todos vão ouvir, somente aqueles que estão ligados no trono de Deus para ouvir a voz do Senhor. Então, Jesus, olhando isso, ele diz à mulher: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você deseja. Vá para casa, que sua filha já está curada. A adoração desta mulher, rompendo todas as barreiras, fez com que Jesus Cristo desse atenção a ela, mudasse o propósito, porque a missão dele ainda não tinha chegado nos gentios, mas por causa daquela fé, Jesus Cristo antecipou os planos para a vida dela e trouxe salvação para sua casa. Muitas vezes nós imaginamos o milagre sendo apenas uma mão de uma via onde o Senhor derrama. Claro que é Ele, mas o milagre, ele é a mão de duas vias, onde nós exercemos uma fé diante do Senhor. É um milagre, é o resultado de uma condição que muitas vezes Jesus Cristo coloca na nossa vida, situações e oportunidades para nós mostrarmos se verdadeiramente é isso que nós queremos. E muitas vezes nós fraquejamos na primeira situação, no primeiro silêncio, no primeiro confronto, no primeiro que alguém que vira e fala: agora também não quero mais. Ah não, está muito duro, está muito difícil, ninguém gosta de mim. Sabe por quê, meu irmão? A primeira voz que nós ouvimos nos momentos de silêncio e nos momentos de oposição é a voz interna da rejeição e do abandono. E todos nós, de alguma forma, temos isso dentro de nós: rejeição e abandono. Então, quando alguém faz um silêncio para nós, a primeira coisa é: fui abandonado, não gostam de mim. Quando alguém faz oposição para você, o primeiro sentimento é essa voz do inimigo querendo alimentar algo que talvez ele tenha tratado por todo o tempo. É o inimigo querendo realmente que essas vozes sejam maior do que a voz do Senhor. Mas quando nós perseveramos com insistência, entendemos diante de quem nós estamos, essas vozes são caladas, e a voz que nós ouvimos é apenas: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, você que foi abandonado, você que ninguém quis a sua vida, você que ninguém olhou para você, você onde o mundo está em oposição a você, você que tudo que as pessoas fazem viram as costas para você, você resistiu. Vinde a mim, coloca o seu cargo, o seu fardo sobre mim, que eu vou dar para você o meu fardo, porque o meu fardo é leve, e você vai ter justamente aquilo que você procura. Eu não sei o momento que você está passando, mas eu sei que cada momento que nós passamos, gente, e eu falo isso com toda a fé no meu coração, é uma oportunidade de provar a nossa fé e determinar aonde está a nossa confiança. Em quem você confia? Quem você está buscando? Situações favoráveis ou um milagre na sua vida? O que nós estamos buscando? Pessoas que vão te ajudar, e a fé ela se mostra justamente quando pessoas nos abandonam. A fé ela se mostra justamente quando tudo aquilo que era firmeza para nós se vai. A fé se mostra na ausência dos recursos,
porque a fé é você acreditar naquilo que não existe, como se já existisse, e manter-se fiel, olhando para Jesus. Jesus está nos chamando. Eu quero encerrar, chamar o Ministério de Louvor para vir aqui, por favor. E eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você. Como você se aproxima de Jesus? Como é a sua aproximação de Jesus? Ou melhor, como tem sido até hoje a sua aproximação de Jesus? Talvez essa mulher pode te representar até chegar a Jesus. Talvez no momento da sua vida você chegou próximo de Jesus, viu o milagre acontecer. Talvez você entrou aqui neste lugar e viu tantas coisas acontecerem aqui quanto nós adorávamos. Talvez você sentiu a presença de Jesus e talvez já tenha sentido em outro momento. Mas assim como essa mulher, você sofreu do silêncio de Jesus, da oposição dos discípulos, apontando e falando: essa mulher só faz barulho. Senhor, tira essa mulher daqui. Talvez no seu coração a única coisa que você tem é essa rejeição, mas eu quero dizer que esse Jesus não desistiu de você. Prepara essa oportunidade para que você tenha essa intimidade, e talvez como essa mulher, você possa, através da sua adoração persistente, alcançar o coração de Jesus Cristo e receber a bênção na sua vida. Se coloque de pé, por favor. Qual a sua qualidade de fé? Qual a qualidade da sua fé? Eu queria pedir, se você puder neste momento, feche seus olhos e apenas reflita sobre isso, porque ninguém tem poder de julgar a sua qualidade de fé, mas você sabe a sua qualidade de fé, porque o Espírito Santo, Ele te revela e te mostra realmente quem você é, a fé que você tem. Talvez você possa também pensar quais são as suas crenças, as vozes que você tem ouvido e que talvez tenham predominado no seu coração. São vozes da rejeição, do abandono. Como você tem enfrentado os problemas que existem na sua igreja ou na sua vida, os problemas que tem tido na sua casa. Como você tem enfrentado os problemas que tem tido nos seus relacionamentos? Vivemos um tempo tão difícil de relacionamento, onde nós não aceitamos silêncio, não aceitamos oposição, ficamos magoados com tudo e perdemos a bênção da unidade, a bênção do amor, a bênção do relacionamento. Como está a sua fé em relação ao poder de Deus? Eu quero ter a minha última fala lembrando para você: o que expulsou o demônio, o que limpou aquela casa, o que trouxe a bênção para aquela casa, foi Jesus, sim, porque sem Jesus é impossível a nossa casa estar limpa. Sem Jesus não adianta você ser a pessoa mais inteligente do mundo, não adianta a sua caixinha de ferramenta de bondade. Sem Jesus você é incapaz de fazer da sua casa um lar cheio da presença de Deus. Porém, essa mulher conseguiu isso por causa da sua perseverança, humildade e compreensão de que o único que podia transformar e mudar era Jesus, e ela precisava se prostrar diante do Senhor. E talvez nessa adoração você possa colocar qual é a libertação que você entende que você precisa. Todos nós precisamos de libertação. O que você precisa que seja livre?
E como essa mulher, não se importe com quem está perto de você, não se importe com o silêncio dos outros, se preocupe apenas em clamar e andar pela fé. Adoremos ao Senhor.